Bom, essa garoa de hoje, apesar de ser atípica, o inverno, porque o inverno não chove, né? A gente fica numa época muito seca do ano. E a gente não pode esquecer nunca da grave crise da água que São Paulo enfrentou durante 2 anos, com milhares de pessoas com as torneiras secas boa parte do dia. O governo do estado anunciou o fim da crise, mas a situação dos reservatórios ainda não é confortável. E o mais preocupante, algumas questões super importantes que a crise trouxe ainda não foram resolvidas. Por exemplo, o reaproveitamento da água de esgoto. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio agora a Maria Cecília Way de Brito. Ela é da Aliança pela Água. Oi, Maria Cecília, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Qual a avaliação que vocês fazem, que a Aliança pela Água faz sobre a questão do abastecimento hoje? Bom, primeiro é importante dizer que nós, diferentemente do que disse o governador, não acreditamos que a crise tenha acabado. Pode ter diminuído a pressão que todos os habitantes sofreram em razão de um momento histórico específico, né, onde de fato as chuvas foram menores do que o esperado, mas o nosso problema é um problema estrutural, Priscila, que a gente tem que tratar logo, mas também em outras ações de médio e longo prazos, para poder não sofrer um problema parecido com o que nós sofremos em 2014. Vocês lançaram um estudo recentemente, agora em junho, né, em que vocês apresentam soluções ou ações que o governo, não só o estadual, mas também as prefeituras podem adotar? Conta pra gente. Então, nós entendemos que para o Brasil, para São Paulo e outros municípios, é super importante aprendermos com as nossas chamadas lições aprendidas. Então, nós fomos e fizemos contato com algumas pessoas que trabalham na Califórnia, que é um estado nos Estados Unidos que sofre bastante com também crise de abastecimento de água. E eles, por sua vez, adiantando-se à crise que estavam vivendo, foram procurar soluções na Austrália, que também havia sofrido uma crise gigante por 10 anos. Então, eles fizeram um grande relatório buscando trazer à tona tudo aquilo que a Austrália havia feito, tanto no campo da demanda, ou seja, como nós cidadãos lidamos com a água, e no campo da oferta, como as indústrias que vendem a água trabalham, para dizer, olha, foi isso que deu certo, foi isso que deu errado, isso podia ser melhor, isso podia ser pior. A Califórnia, então, usou essas lições aprendidas da Austrália, fez um relatório e está mudando o seu modo de agir lá, com base no que já foi aprendido na Austrália. Então, nós traduzimos esse documento entendendo que, para nós brasileiros, esses exemplos, em grande medida, podem ser feitos no Brasil também. E nós não podemos esquecer jamais da crise que passamos, porque ela poderá retornar, talvez até de forma mais intensa, em função das mudanças climáticas e de outros assuntos que nós conhecemos já bastante bem. A gente costuma ouvir que a questão do abastecimento é um problema do governo do estado, né? Mas vocês têm a intenção de apresentar esse estudo também para candidatos que vão disputar as eleições municipais desse ano? Exatamente. O que é importante, Priscila, é que as pessoas saibam que, para a questão da água, todos os entes da federação, todos os poderes têm obrigações. O governo federal tem suas obrigações, o estadual tem as suas e os municipais também. Em particular, os municípios são donos da água, no sentido de que são eles que decidem se a concessão da água, a distribuição para o cidadão será feita por uma empresa, qualquer tipo de empresa, como a Sabesp, ou se será feita por uma empresa pública que a prefeitura possa ter. Em algumas cidades é assim que é feito. No caso da região metropolitana, muitas das cidades que estão nessa região são abastecidas pela Sabesp. Então as pessoas têm a falsa ideia de que a Sabesp é a dona da água, de que a Sabesp é responsável por tudo isso. Ela é sim, porque ela tem que cumprir um contrato. E ela tem que fazer esse cumprimento melhor do que ela tem feito. Mas o município também é responsável porque ele tem que olhar o contrato que ele fez e ver se o contrato está sendo bem cumprido. E aí vocês vão apresentar isso e a expectativa é de que os candidatos, então, assumam uma responsabilidade, um compromisso? Como é que vai ser? Exatamente. A gente sabe que os candidatos têm uma agenda enorme para tratar, em particular se pensar no município de São Paulo, mas outros municípios também. Então, o que nós queremos ter é um ponto bem específico a partir do qual eles tratem da água, mas sem falar algo muito genérico, sim, somos preocupados com a água, e no dia seguinte da eleição eles não fazem mais nada em relação a isso. Então, a gente vai fazer uma proposta para os candidatos a prefeito e a vereadores,
possivelmente no formato de um projeto de lei, que eles assumindo no dia seguinte da sua eleição, eles possam já fazer andar e com isso a gente ter uma situação melhor, mais estruturada para o futuro. Deixa eu mostrar esse documento, isso daqui que eles vão ter acesso, é isso? Isso eles já têm acesso, já distribuíram. Já foi distribuído, mas será distribuído também agora. Já existe também a tradução do documento em meio eletrônico, para quem não tiver acesso ao documento impresso, né? E a nossa intenção é sempre essa, dizer que nós temos que aprender com aquilo que a gente sofreu, aprender de forma a não repetir os mesmos erros que já fizemos. Um exemplo assim de uma coisa simples que daria para as pessoas que estão ouvindo, ou mesmo para uma ação prática e rápida que poderia ser adotada por quem foi eleito, por exemplo. Olha, uma das coisas que eu creio que eles possam fazer rapidamente é o seguinte, a gente sabe que os municípios também lidam com a educação, né? Cabe ao Estado fazer uma parcela disso, mas cabe aos municípios fazer também. Então, por exemplo, se cada prefeito pudesse ter em todas as escolas municipais a construção de cisternas para a captação de água de chuva, já seria um ganho gigantesco. Por quê, Priscila? Porque essa água de chuva coletada num período que chove bastante, no verão, por exemplo, ela vai servir para depois um período grande do ano para as escolas lavarem os quintais, usarem nas privadas, regarem plantas, ou seja, cuidar da escola com uma água que ele não precisa ficar pagando para usar, que é uma água potável. Então o município, o prefeito, ele pode fazer isso no dia seguinte da sua eleição, se ele quiser. Tá ótimo, obrigada pelas vocês. orientações, por toda essa atuação da Aliança pela Água, que é super importante para a gente aproveitar esses exemplos e ter uma postura mais responsável com a água, né? Isso mesmo. Eu conversei com a Maria Cecília Wade Brito, ela é da Aliança pela Água. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a você, Priscila.